livro do profeta Joel. Profeta Joel, capítulo 1. Se você tem alguma dificuldade, você abre em Oséias, que fica perto de Joel. Mas se houver mais dificuldade ainda, você abre perto de Daniel, que é próximo de Oséias. Mas se houver alguma dificuldade ainda, você vai para Ezequiel. E se você tiver dificuldade com a questão de Ezequiel, você vai para Lamentações. E se houver alguma dificuldade com Lamentações, você vai para Jeremias. E se você está com dificuldade em Jeremias, eu estou dando tempo para você, você vai para Isaías. E se você não encontrar o livro de Isaías, aí eu parei. Tá bom? Tudo certo? Palavra de Deus. Nós estamos numa jornada de fé. E durante 40 dias nós estaremos ministrando aos domingos sobre o livro de Joel. E nós estamos falando sobre avivamento, despertamento espiritual. Por isso eu convido você a ler comigo o texto do capítulo 1 ao versículo 20, capítulo 1 de 1 a 20, que diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em nossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos, guarde essa palavra, e chorai, uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, vinho doce, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, e os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, e os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou e as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a mercê do campo, a mestre do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Guarde essa palavra. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de sacos, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene. Marque esta palavra: congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamais ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem com a assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do vosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal, por como geme o gado.
As manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos no deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram, e o fogo o devorou, e os pastos do deserto. Que Deus abençoe a sua palavra, meus irmãos, minhas irmãs, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Refletindo sobre o livro de Joel, eu quero começar esse exórdio, esta introdução, trazendo uma afirmação que Deus colocou no meu coração. Não há, irmãos e irmãs, avivamento espiritual sem confissão de pecados, sem quebrantamento espiritual e sem um retorno sincero à palavra de Deus. Eu quero repetir: não há avivamento espiritual sem confissão de pecados, quebrantamento espiritual e um retorno sincero à palavra de Deus. O livro de Joel, este profeta, filho de Petuel, é conhecido como o profeta do Pentecostes no Antigo Testamento. Todas as vezes que você lê o livro de Joel, você vai entender claramente de que Joel está falando de um grande avivamento, que Joel está falando sobre o dia do Senhor. Na verdade, o tema central do livro de Joel é exatamente isso: o grande, temível dia do Senhor. Então o tema central é o dia do Senhor. E por que que o profeta está falando sobre o grande dia, o dia temível do Senhor? Porque ele está aqui chamando a atenção do povo de Judá, ele está chamando a atenção de Jerusalém, ele está chamando a atenção do povo de Deus, porque o povo de Deus tinha aviltado o Senhor, ou seja, desonrado o Senhor. O povo de Deus tinha ficado alheio ao próprio Senhor das suas vidas. Este povo foi tão indiferente a Deus nesse tempo, que levantaram ídolos nos outeiros, nos montes de Judá. E mais do que isso, pegaram ídolos e colocaram dentro da própria casa de Deus, o templo do Senhor. E por causa disso, o Senhor então tem uma sentença contra Judá. E a sentença é esta: de que um grande movimento de gafanhotos, como diz o versículo de número 4, os gafanhotos migradores, os gafanhotos devoradores, os gafanhotos cortadores e os gafanhotos destruidores iriam dizimar toda a plantação, toda a agricultura de Judá. E se você quiser fazer uma alusão ampla sobre isso, o profeta está aqui chamando a atenção também de um grande exército que viria de maneira avassaladora sobre Judá. Provavelmente o grande império assírio. O fato é que a visão desse profeta, a palavra profética de Joel, ele está anunciando o que viria sobre Judá. Um tempo de penúria, um tempo onde as áreas mais sensíveis da economia de Judá seriam atacadas. A macieira, a figueira, a oliveira, tudo isso seria dizimado. Mais ainda, o próprio gado não teria alimento para comer. E não tendo alimento para comer, diz o texto que os rios
também se secaram, e então o gado foi completamente dizimado. Era um tempo de penúria, por causa do pecado de Judá. É isso, este é o quadro, este é o cenário que o profeta está falando para o povo de Judá, por estar indiferente, longe de Deus, esquecer o Senhor, indiferentes ao Senhor, e ainda mais colocaram outros ídolos na casa do Senhor. E por causa disso, o Senhor então usa palavras contundentes, que nós podemos olhar nesse texto, e que nos chama a atenção. E eu quero ressaltar com você nessa noite, e pensar com você nessa noite, sobre 3 verbos que nós encontramos no capítulo 1. Verbos que expressam aquilo que o verbo já o é, que é uma ação, que é uma atitude, que é um movimento, que é uma ação para que algo aconteça na vida do povo. E o primeiro verbo que eu quero chamar a sua atenção é o verbo despertai-vos, que nós encontramos no versículo de número 5. E eu quero que você olhe para o versículo de número 5, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: ébrios, ou seja, bêbados, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto. Mosto é um vinho doce, porque ele está irado da vossa boca. Ele é tirado da vossa boca. A ideia desta palavra despertai-vos nesse texto significa fazer com que você saia do sono, fazer com que você seja tirado de um sono profundo. E parecia que o povo de Deus, o povo de Judá, estava dormindo, numa total letargia, numa total sonolência, a ponto de não estar mais olhando para Deus, numa profunda frieza espiritual, e por causa disso, maquiado por um acostumar-se com o sagrado, acontece que esse povo então se envereda para os ídolos, e para a idolatria e para a apostasia. É nesse momento que o Senhor usa o profeta dizendo: ei, acordem, saiam desse sono espiritual, não sejam lenientes, não sejam morosos, não vivam esse estilo de vida, sem temor, sem piedade, sem santidade. Por isso o profeta chama a atenção do povo de Judá, dizendo: saiam deste ostracismo espiritual. E por que, irmãos, ele está chamando a atenção para esse despertar? Porque ele está chamando a atenção para o despertamento voltado para a santificação, para a santidade. Eu não sei se você já observou o texto de 2 Timóteo, quando Paulo fala ao seu discípulo, o pastor de Éfeso, Timóteo, e ele diz a Timóteo, dizendo: Timóteo, reacendes o dom que há em ti, reavives o dom que há em ti, Timóteo. E a palavra reavivar nesse texto significa no grego anasapurel, que significa reacende, põe fogo, inflama a tua mente. Meus irmãos, minhas irmãs, é exatamente isso que nós precisamos na nossa geração. Porque eu estou convencido que nós também estamos vivendo um tempo de letargia espiritual, de sonolência espiritual. Sabe, irmãos, nós estamos perdendo a capacidade de entender que a nossa vida tem que passar pelo crivo das Escrituras. No século XVIII, o doutor Jonathan Edwards, um dos maiores avivalistas do século XVIII, um pastor congregacional,
Ele disse uma frase que ficou célebre na vida de muitos homens e mulheres de Deus ao longo da história e ao longo do avivamento. Ele disse que o cristão precisa ter luz na mente e fogo no coração. Qual é o nosso problema hoje? O nosso problema é que tem muita gente que tem somente luz na mente, vive uma grande ortodoxia, vive uma vida olhando para a Bíblia como sendo apenas um instrumento de observação, que olha a Bíblia apenas como um sistema de ensino e doutrinas para o fortalecimento dos nossos elementos cognitivos da nossa mente, mas não passa para o coração, não aquece o coração. E tem muita gente que vive desse jeito, gente que conhece muito das Escrituras, mas que não vive a praticidade das Escrituras na sua vida. Tem uma excelente ortodoxia, mas tem uma dificuldade enorme com a ortopraxia, com a prática cristã, de viver uma paixão cheia de Deus no coração, aquecido para com o reino de Deus, para com a obra de Deus, para com o próprio Deus na sua vida. Mas há outro problema. Tem muita gente que fica só com fogo no coração e não tem luz na mente. A experiência dele não passa pelo crivo das Escrituras. A experiência dele que tem não passa pela palavra de Deus. E aí que acontece o que nós temos visto na internet, e eu quero alertar você sobre isso. O que nós temos visto na internet a respeito de homens que têm surgido falando de revelações, não está escrito no gibi. E homens que revelam como se ele fosse a única revelação. E a gente sabe que a última revelação, no sentido progressivo da palavra de Deus, é o próprio Jesus Cristo. Então as pessoas são levadas simplesmente por experiências. Elas não estão sendo levadas por uma compreensão de que toda experiência que nós temos com Deus tem que passar pela palavra de Deus. Então o que Jonatas Eduardo está falando? Ele está dizendo de que o cristão sadio, um cristão que tem um equilíbrio, ele tem realmente luz na mente, ele absorve a palavra, ele come a palavra, como diz Ezequiel, ele experimenta o rolo de Deus na sua vida, ele rumina aquilo que está na palavra de Deus, ele tem prazer na lei do Senhor, como diz o Salmo de número 1, ele tem prazer nas coisas de Deus, ele sente prazer de ler a palavra de Deus, ele tem o desejo de ser mais íntimo das Escrituras. E nesse sentido, as Escrituras enchem o coração dele de tal maneira que ele se apaixona por Deus, ele sente a presença de Deus, ele quer viver segundo Deus, ele pensa a respeito de Deus, ele vive como Deus quer que ele viva, e ele sente aquilo que Deus quer que ele sinta. É nesse sentido que é o equilíbrio. Meus irmãos, minhas irmãs, uma igreja que quer viver uma vida de santidade, ela tem que ter a mente das Escrituras e um coração cheio da experiência das Escrituras na sua vida. Por isso eu sempre digo, todas as vezes que vocês olham para as Escrituras como apenas um instrumento e um método de observação, nós podemos cair no racionalismo. Mas todas as vezes que nós olhamos somente da experiência pela experiência, nós podemos cair no fanatismo. O papel da igreja é palavra de Deus e experiência com Deus. O que esse texto está chamando aqui a atenção é que a gente se desperte, irmãos. Se desperte nesse tempo, para que nós não caiamos nessas palavras coaches, nessas palavras que são faladas de efeito e que não tem nenhum conteúdo bíblico, palavra de Deus. Irmãos, o avivamento virá quando a igreja tiver fome da palavra de Deus. Segundo verbo, está no versículo 13, é o verbo cingivos. Cingivos, diz assim no versículo 13: cingivos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestido de sacos,
porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. O problema de Judá, da sonolência espiritual, da indiferença com Deus, da sentença estabelecida sobre Judá, um dos problemas estava na liderança espiritual de Judá, estava na vida dos sacerdotes, estava na vida dos ministros, estava na vida dos líderes espirituais. Isso aqui, irmãos, é muito importante, porque eu estou convencido de que o reflexo da igreja em viver uma vida de santidade e uma vida de pureza, uma vida de piedade, uma vida de temor, uma vida de singeleza de coração, perpassa pelos líderes da igreja, perpassa pelo pastor da igreja, perpassa pelo líder da igreja. Porque se a liderança não for quedada aos pés do Senhor, nada acontece. Ao contrário, a liderança ela é exortada, a liderança é confrontada. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque é começar por mim, o pastor da igreja. E eu quero abrir meu coração com você hoje. Os irmãos sabem que essa igreja tem uma dimensão de gestão grandiosa, e o pastor da igreja, juntamente com o conselho da igreja, tem uma tarefa enorme de gerir, de administrar todos esses processos. Há 6 meses aproximadamente, o meu conselho falavam comigo com muita sabedoria e muito cuidado. Eles diziam: pastor, o senhor precisa ter mais tempo com Deus. O senhor precisa deixar um pouco essa parte de gestão da igreja. E Deus começou a falar comigo. Deus começou a trabalhar no meu coração. E um dia eu estava na reunião do conselho da igreja. Os presbíteros sabem disso, os pastores estão aqui também. Que eu disse: irmãos, Deus colocou no meu coração e está decidido. Os presbíteros dessa igreja vão administrar a igreja. Os pastores dessa igreja vão pastorear a igreja. Em outras palavras, irmãos, o que eu estava dizendo é de que aquilo que os apóstolos disseram em Atos capítulo 6, quando houve aquela dificuldade entre as mulheres gregas e as mulheres judias sobre assistência social, e começou a ter um litígio entre elas, Deus levantou os apóstolos e disseram: nós precisamos levantar homens retos, íntegros, tementes a Deus, homens que temem as escrituras, a palavra do Senhor. Esses vão cuidar dessa administração, nós vamos cuidar da oração e da palavra. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que isto moveu meu coração, e o meu coração foi movido nessa direção de tal maneira, que eu disse aos irmãos: meus irmãos, nós pastores vamos dedicar a vida orgânica, espiritual, a vida de oração, a vida da palavra de Deus. E eu quero dizer para você que Deus começou a fazer uma revolução na minha vida. Na minha vida, Deus começou a me colocar no pó, o Senhor começou a ministrar no meu coração, o Senhor começou a fazer uma obra na minha vida poderosa, e eu comecei novamente a ter prazer na oração, prazer na palavra de Deus, cheio de Deus, da glória de Deus, vivendo para que a igreja seja alimentada pela palavra de Deus. Meus irmãos, isso aconteceu na minha vida, e eu tenho certeza que está acontecendo na vida dos pastores dessa igreja, e o conselho está cuidando da igreja para a glória do Senhor. Você entende isso? Eu vi um glória a Deus bem alto ali. Meus irmãos, esse texto aqui está falando sobre isso, de começar por mim, começar pela liderança, que é dar os nossos joelhos diante de Deus, clamar que o Senhor Deus nos visite,
clamar que o Senhor derrame um grande avivamento, e eu creio que o Senhor está fazendo isso. Fazer com que a gente comece a olhar para a palavra dEle, para ouvir a voz dEle, para saber o que Ele quer para a vida da igreja, para saber o que Ele deseja para a vida desta igreja. E é por isso, irmãos, que Deus tem acrescentado dia a dia os que estão sendo salvos, porque o Senhor Deus está fazendo com que a liderança dessa igreja comece a olhar e temer o Senhor, e entender que só o Senhor é Deus, só Ele é Deus, não há outro além dEle, não há homens, não há mulheres que possam se propujar a soberania de Deus. Deus é Deus, Ele é Senhor soberano, governa todas as coisas, dirige todas as coisas. Ele é o nosso Deus, e Ele rege a igreja presbiteriana de Manaus para a sua glória, em nome de Jesus. Então, cingivos significa estejam prontos. O que o profeta está dizendo é: sacerdotes, estejam prontos. Ministros, pastores, estejam prontos. Presbíteros, estejam prontos. Diáconos, estejam prontos. Líderes de grupos familiares, estejam prontos. Líderes de ministério, estejam prontos. Líderes do ministério infantil, esteja pronto. Líder do ministério de adolescente, esteja pronto. Líder de jovens, esteja pronto. Líder de família, esteja pronto. Líder de idosos, esteja pronto. Líderes, estejam prontos. Cingivos, estejam prontos para viver uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida que é dada aos pés do Senhor. Estejam prontos. Estejam prontos. O grande problema nosso é que nós perdemos a sensibilidade de verter lágrimas. Nós vivemos num mundo de grande competitividade, e no meio evangélico não é diferente. Um meio de competitividade, o meio dos super crentes, o meio dos super homens. E sabe por quê? Porque é isso que muitas vezes temos projetado na vida das pessoas. Mas aqueles que olham para o Senhor, aqueles que reconhecem o Senhor como Senhor de suas vidas, e que vertem lágrimas diante dEle, para muitas das pessoas é sinal de fragilidade, é sinal de vulnerabilidade, é sinal de fraqueza de um líder. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu estou hoje aqui totalmente despojado, dizendo: Senhor Deus, que a minha vida seja uma vida temente ao Senhor, e que toda a arrogância, que toda a jactância, que toda a altivez, que todo orgulho, que muitas vezes é projetado por tantos líderes espirituais dessa nação, caia por terra em nome de Jesus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, como diz o Salmo número 115. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos verter lágrimas, nos ajoelhar, clamar a Deus misericórdia, dizer: Senhor Deus, enxuga nossas lágrimas. Senhor Deus, enxuga a minha lágrima. Senhor Deus, eu preciso de Ti. Senhor Deus, me liberta desse pecado. Senhor Deus, me liberta dessa luta. Senhor Deus, me tira da prostituição. Senhor Deus, me tira do adultério. Senhor Deus, me tira do vício. Senhor Deus, me tira da palavra mal falada. Senhor Deus, me tira de toda arrogância, de toda prepotência. Senhor Deus, tira de mim isso em nome de Jesus, porque eu quero viver para Ti, porque tudo que sou, tudo que eu tenho é para Ti, Senhor, é para Ti. Por isso, estejamos prontos para nos despojar, nos esvaziarmos e vivermos a vida cristã totalmente dependente de Deus. Primeiro verbo: despertai-vos. Segundo verbo: cingi-vos. Terceiro verbo: congregai. Verso de número 14 diz assim: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra,
para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Agora ele chama atenção. Ele chama a atenção de toda a assembleia, de todo o povo de Judá. Ele diz: vocês precisam se juntarem e promulgarem um santo jejum. Nós estamos deixando a prática do jejum, porque às vezes nós achamos que jejum é uma troca com Deus. Jejum, na verdade, irmãos, é uma total negação de nós mesmos e um esvaziar de nós mesmos por um tempo, de nos abstermos de qualquer tipo de alimento, líquido, qualquer coisa, para vivermos uma vida de propósito com Deus. Foi isso que Jesus nos ensinou. E aí o texto diz assim: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, os moradores da terra, para a casa do Senhor. Essa ideia de congregar nesse texto é a ideia de unidade. Ele não está falando apenas daquilo que nós encontramos no livro de Hebreus: não nos deixemos de congregar como é costume de outros. Ali ele está exortando as pessoas a viverem na eclésia, viverem como o corpo de Cristo. Aqui nesse texto ele está chamando a atenção de que ele entende que se você tem uma vida de santidade, a consequência disso vai ser unidade. Você terá unidade. E é muito importante que a gente saiba disso, porque se tem alguém interessado em fazer com que não haja unidade na igreja, chama-se Satanás. Deixa eu ilustrar isso para você. Lucas capítulo 11, versículo 14. Jesus está libertando um jovem, um homem, que sofria de uma enfermidade provocada por um espírito maligno. Ele sofria de mudez. Ele não falava, ele era mudo. E Jesus então repreendeu aquele homem, aquele jovem que sofria de mudez. E o demônio saiu daquele jovem e imediatamente ele passou a falar e a ouvir. Quando os religiosos viram tudo aquilo, disseram: este homem tem parte com Belzebu, Satanás. E Jesus então responde de maneira afirmativa, dizendo: como pode um Belzebu, Satanás, expulsar demônios, se todos fazem parte da mesma corja, da mesma horda? E aí Jesus responde dizendo que reino dividido não subsiste, que casa dividida ela vai cair. Então o que Jesus está dizendo é de que o propósito de Satanás é dividir a igreja, é faccionar a igreja. O propósito de Satanás é dividir famílias. O propósito de Satanás é dividir irmãos, é criar dissensão entre a igreja, entre irmãos. Esse é o propósito dele, porque quando há essa fragmentação na igreja, a igreja perde a sua força motriz, que é a força do Espírito de Deus no movimento missional dela. Meus irmãos, quando Jesus diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja, Jesus está dizendo isso. Sabe por que as portas do inferno jamais irão prevalecer contra a igreja? Porque a igreja é do Senhor Jesus, e Jesus quer que a igreja viva em unidade, em união. O Senhor Jesus quer que vivamos como igreja juntos, num só corpo. É por isso que Paulo exorta a igreja de Éfeso no capítulo 4. E olha qual foi a exortação de Paulo aos Efésios. No capítulo 4 ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí ele
afirma, aí ele é contundente. Ele diz assim: há somente um corpo, um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, e uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Por isso, irmãos, nós louvamos a Deus, porque o inimigo não tem levado vantagem sobre a sua vida. Porque quando você está meio que combalido, quando você está trôpego na caminhada cristã, você tem alguém do lado para dizer: eu estou com você nessa caminhada. Por isso, meu irmão, que o inimigo não leva vantagem sobre a sua casa, porque quando um está num estado de fragilidade, o outro está dizendo: estamos juntos nessa caminhada, você não está sozinho, nós vamos em frente, nós vamos vencer essa batalha em nome de Jesus. Sabe, irmãos, por isso que a igreja continua avançando. E quando eu vejo mais de 100 pessoas sendo recebidas aqui, nós da liderança louvamos ontem a Deus e oramos por cada um de vocês. Por quê? Porque nós sabemos que a igreja está avançando e o inimigo não está prevalecendo. E sabe por quê? Porque a igreja foi chamada para saquear o inferno em nome de Jesus. Eu quero concluir esta mensagem dizendo: irmãos, saiamos hoje com essa santa convocação à santidade. Primeiro, despertando-nos do nosso sono espiritual. Segundo, cingindo-nos para uma vida de santidade. Terceiro, congregando-nos como corpo onde Cristo Jesus é o cabeça, é a cabeça, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém.